noite, quando eu estive durante a minha viagem ao Afeganistão, nós estávamos próximos do Rochedo, em Bamiyan, noite fechada, não havia luz elétrica, escuridão absoluta, como você pode encontrar no romance de Conrad, ou Melville. Noite absoluta, total, a densidade do ar e do espaço que confina o nosso corpo, a sua presença dele diante dele mesmo ali e mais nada. E um jornalista da televisão australiana, um cara bastante conhecido, disse: olha, o Comando Delta vai fazer uma operação de caça a uma pessoa no Rochedo à meia-noite, durante um voo de um avião da ONU que vai jogar mantimentos, e as pessoas vão sair das suas cavernas no Rochedo e eles vão encontrar essa operação vai ser feita toda com óculos Night Vision, né? Tecnologia, aquela coisa extremamente avançada, né? Que permite o homem ser superior a toda a evolução que levou até ele. Então, realmente fui vestir, só podia até um certo ponto, e ao vestir aquele aparelho tecnológico, né, experimental, uma série de coisas me passaram na cabeça. Nós estávamos com aqueles homens cujo objetivo era, eles tinham uma ideia clara, luminosa dentro da sua mente, que era matar uma pessoa. Vamos exagerar um pouco aqui, capturar, mas era matar uma pessoa. Para isso, eles utilizaram os seus instrumentos tecnológicos para avançar na escuridão à sua frente. Então, dentro deles, luz, ideia clara, objetivo preciso, iluminado. E, através dos óculos Night Vision, eles vão penetrar na escuridão. E eu, ali, de artista, completamente fora daquele processo, apenas acompanhando aquilo, eu começo a experimentar a mim mesmo de uma maneira totalmente diferente ao usar aquele instrumento tecnológico. Na verdade, ao colocar os óculos Night Vision, eu, de repente, tinha a visão clara, luminosa do Rochedo. Luminosa. E começo a perceber que dentro de mim havia uma escuridão profunda. E talvez, diante e dentro dessa escuridão profunda, eles que iam matar alguém, percebo que talvez eu mesmo, naquele momento, estivesse morto, naquele ponto da minha vida em que eu precisava me transformar. E essa intuição que eu tive naquele momento, de alguma forma, me acompanhou durante todos os anos que se sucederam a essa experiência. Ou seja, eu percebo que um aparelho tecnológico, na verdade uma câmera, um óculos de Night Vision, ele pode, na verdade, ser invertido ou produzir experiências completamente diferentes. Seja eu um soldado, seja eu um artista. O soldado via a escuridão à sua frente a partir da ideia clara do seu objetivo. E eu, ao contrário, eu via finalmente o Rochedo iluminado, mas o que importava era eu deslizar para dentro da escuridão do meu corpo, descobrindo-a. E, a partir disso, talvez, reformatar todo o meu trabalho de alguma maneira. Então, eu queria colocar aqui é que o que importa no que se chama de experimental,
do arte experimental, o artista experimental, você está ali, Arturo Mário experimentalista. Eu acredito que o artista, de alguma forma, não se apreende dessa forma. Essa é uma espécie de categorização crítica ou historiográfica colocada para, digamos, para se compreender como é que ele circularia. Mas o artista não se vê dessa maneira. Para mim, o que é experimental é a experiência. É a partir da experiência subjetiva, do enraizamento do meu corpo dentro do espaço, do posicionamento do meu olhar diante de uma imagem, é que eu realmente vou poder produzir obras que depois receberão, talvez, o rótulo ou de experimentais, ou que vão me levar a uma transformação do meu próprio trabalho. Mas o elemento documento, ele supõe um trabalho, uma operação da percepção sobre aquilo, para que algo realmente novo, algo que esteja... Porque a gente imagina o documento só é uma espécie de registro daquilo que você já sabe. O interessante é esse potencial que está dentro da imagem. É o acontecimento, é algo que muitas vezes não depende de uma decisão, não depende de um roteiro, não depende de uma vontade de ser experimental, de um desejo de transformar, mas muitas vezes depende de você estar dentro de um determinado contexto em que algo acontece. Seria algo mágico, algo inesperado e algo sobre o qual você não tem controle. Então, eu diria que em arte existe uma espécie de ignorância ativa, é uma imbecilidade necessária. Digamos, é preciso esquecer o que você sabe, esquecer as suas informações, para que você possa se colocar ali, diante da coisa. Eu vou fazer um pequeno comentário antes de passar para o Arthur Omar, acho que a questão é muito interessante, né? Tem até uma observação, eu estou vendo aqui o Zelito Viana do canal Brasil, onde passam todos os filmes brasileiros, né? Enfim, de todos os gêneros, de todos os formatos, com todo tipo de qualidade. Eu acho que o comentário, a frase do Arthur Omar, ele brinca assim, que quando a gente vê todos esses filmes juntos, né, filmes, enfim, ruins, pornô chanchada, filmes que foram feitos de forma comercial, experimental, filmes com pretensões mais artísticas, né, quer dizer, depois de 20 anos, né, ele fala assim, todos serão perdoados, né, tudo vira documento, ou seja, estou te citando aqui. Mas eu acho que é uma ideia interessante, depois de um certo tempo, né, quer dizer, aquele filme da década de 70, aquela pornô chanchada, um filme despretensioso, ele ganha um interesse tão grande pelo gesto que desapareceu, pela roupa, enfim, né, quer dizer, então essa capacidade do filme de ficção, de tudo que está sendo produzido, enquanto audiovisual, quanto mais se tornar história, digamos assim, se tornar documento, né, eu acho que é algo, enfim, que não é novo, mas que nós temos essa experiência de uma maneira, eu acho, muito acentuada, né? Então, essa ideia, né, que, claro, a ficção sempre rivalizou com a história, né, quer dizer, para gerações inteiras, né, enfim, né, uma parte da história do Egito e Cleópatra é Miss Taylor, Elizabeth Taylor, né, quer dizer, o imaginário de Hollywood, os filmes de Piga, enfim, né, todo um imaginário construído que rivaliza com a história, né? Ou então hoje mesmo o History Channel, que trabalha com a questão da ficção, né? Então essa relação entre, né, ficção histórica, a questão do real, do documentário da ficção, eu acho que é uma questão importantíssima que, enfim, os festivais de documentário não param de problematizar. Não sei se a tua questão era nesse sentido, né? Mas me parece justamente nesse momento que todos produzem imagens, né? As imagens da vida doméstica, as imagens com fins outros que não o cinema, né? Quer dizer, todas essas imagens são documentos, enfim, potenciais. Né? O problema é que é preciso descobrir o que é que a imagem está documentando. Que você não vai saber. Não, você faz um plano aqui, dessa plateia, estou aqui, fotografia plateia, isso aqui é um documentário da plateia que estava assistindo. Isso já é um recorte específico. Em função do festival, nós temos a plateia, temos a mesa, estou aqui mostrando
plateia. Mas pode ser que daqui a algum tempo eu não apenas esteja documentando a roupa das pessoas, mas eu possa descobrir um determinado elemento ali que é o verdadeiro ponto de ancoragem da documentação propriamente dita. Porque se tudo é documento, então nada é documento. Assim, o grande perigo é nós cairmos nessa, assim, é tudo documento. Então, aí você, digamos, você que está fazendo um projeto ali, então qualquer coisa é válido. E, às vezes, é preciso uma atitude, assim, tudo bem, é documento, mas aí é preciso, né, rever aquilo, aprofundar. Eu, por exemplo, na antropologia da face gloriosa, as melhores fosses foram feitas há 25 anos atrás, mas elas só foram feitas mesmo, efetivamente, recentemente, há 10 anos atrás, por exemplo. Ou seja, o que estava dentro da imagem, contido ali, o seu caráter documental, propriamente dito, ele só liberou o seu sentido, muitas vezes, muito tempo depois, a partir de um olhar diferente com que eu vou ver aquilo, a partir de uma função específica diferente que eu vou conferir àquela imagem em relação ao que gerou, o que motivou a feitura dela, etc, etc. Então, assim, tudo bem, tudo é documento, não há dúvida. Nós estamos sempre documentando a maneira de andar, a maneira do meu irmão andar, tudo isso é documento, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que não é. A gente sabe que, de alguma forma, o documento que depois pode gerar um documentário é uma outra coisa. Para tratar uma imagem como documento, é preciso um trabalho em relação a ela. Ela não está aqui. Está aqui o documento. Entendeu? Como se espontaneamente eu pudesse fazer uma enciclopédia de todos os documentos. Tudo bem, pode ser. Mas o elemento documento, ele supõe um trabalho, uma operação da percepção sobre aquilo para que algo realmente novo, algo que esteja... Porque a gente imagina o documento só é uma espécie de registro daquilo que você já sabe. O interessante é esse potencial que está dentro da imagem. Então, eu acho que a diferença, muitas vezes, entre uma pesquisa sociológica, antropológica, ou uma pesquisa artística, estética, é que a ambiguidade da imagem, que não se fecha num sentido pré-determinado e imediato, ela pode conter ali um conjunto de informações ou de experiências possíveis, de trocas possíveis, que só serão, ao longo do tempo, realmente ativadas. Então você pode voltar. O meu trabalho, eu estou ativando e reativando o tempo todo imagens que foram feitas e que são retomadas de alguma forma. Não que eu fique me repetindo, mas eu digo, é preciso, diante desse documento, você ter aquela humildade, assim, é a dúvida, né? Assim, olhar com vagar, prolongar, operar, trabalhar a percepção, é um trabalho. O resto é o arquivo está lá, a coisa está fermentando. Eu sempre digo assim, é como algo fermentando, ou mofando, qualquer coisa, mas tem uma vida ali em ação. A imagem está lá, não são imagens mortas. Essa imagem, ela daqui a 20 anos, ela vai ser uma coisa, daqui a 100 anos é outra. As minhas imagens do Carnaval de 1970, elas passaram a ter um caráter documental que eu não sabia. Eu achava que eu estava fazendo um documento de uma coisa. E o interessante delas hoje,